Fala pessoal, tudo beleza? Quem tá na voz é o Leandro e hoje a gente vai pro terceiro episódio, né, de estudos aqui sobre o livro Gigantes do Xadrez, escrito por Neil MacDonald, onde tem várias partidas aqui, né, de jogadores agressivos, né, da história do xadrez, como Geller, Topalov, Paul Morphin, Bronstein. Realmente é um livro muito interessante para quem quer realmente se jogar nesse estilo, né? Nesse estilo dinâmico, podemos dizer assim. E bom, hoje eu irei trazer a terceira análise, que seria entre o jogador de brancas, que seria o Sergei Karjakin, que, para quem não sabe, Karjakin, ele quase conseguiu tirar a coroa do Magnus, né, no Campeonato Mundial de 2015, onde ele estava com um ponto de vantagem no match, só que o outro lado da mesa era Magnus Carlsen, né? Então Magnus Carlsen conseguiu, é, podemos dizer assim, reverter a situação e empatou o match e levou pro melhor de quatro de rápidas, né? E lá ele venceu de 3-1 contra o Kajakin e realmente Kajakin quase ficou nessa, né? Quase conseguiu tirar a coroa do Gold, né? Mas no outro lado da mesa temos Topalov, né? Que já foi campeão mundial, se eu não me engano foi em 2006, 2007, por aí, nessa faixa, e foi o ano que ocorreu a partida, né? Em 2006. E bom, Kajakin estava de brancas e jogou E4, né? C5 pelo lado do Topalov, cavalo F3, cavalo C6, nada de diferente, D4, peão por, cavalo F6, cavalo C3 e E5, né, entrando no Machiznevikov. Cavalo B5, D6, bispo G5, A6, cavalo A3, B5. A ideia é de jogar B4 e ganhar um dos cavalos. Cavalo D5, pressionando o cavalo cravado, bispo E7, bispo por F6 e bispo por F6. E, bom, aqui Kajakin entrega o par de bispos, mas com a ideia de que perceber que o bispo da casa escura das negras está limitado, né? Por causa que o peão de E5 e de D6 limita a movimentação do bispo. Então ele só teria bispo G5. Então, depois de C3, né? Dando uma casa de C2 para manobrar, né? O cavalo. Topalov joga bispo G5, aproveitando essa diagonal, né? Com esse bispo limitado, podemos dizer assim. E depois de cavalo C2, roque e Kajakin joga A4, começando a atacar esses peões avançados da dama do Topalov. Peão por, torre por e A5, fixando o peão em A5, né? E começando com a ideia de torre B8 e começar a pressionar o peão de B2. Continuamos com bispo C4, desenvolvendo uma peça, e torre B8, atacando o peão, e torre A2, com a ideia de jogar B3 e passar a torre pro ou E2 ou para D2, não, ou D2 ou para E2, né? Por causa que aqui a gente percebe que na variante da Shnevikov o peão de D6 fica atrasado, né? Então realmente é uma situação onde é meio desconfortável para as negras, mas para ter, vamos dizer assim, uma carta na manga, a ideia das negras é arranjar um ataque logo depois de F5, né? Então, para isso, o Topalov joga rei H8 para tirar da qualquer descoberta, né, do bispo. Cavalo E3, tentando impedir esse avanço, mas depois de bispo por, cavalo por e cavalo E7, colocando mais pressão e mais força para esse peão ir para F5, aqui não tem jeito, né? O Kajakin vai ter que deixar. Nisso jogou B3. Depois de F5, peão por, cavalo por, ele não vai tomar, né? Por causa que isso vai ajudar a desenvolver as peças das negras, e isso é um erro fatal, né? Que ocorre muito nas partidas amadores. E Kajakin joga cavalo D5, deixando o cavalo numa posição avançada, né? Depois de
bispo B7, colocando o bispo na grande diagonal, cara, já quem faz o rock, né? E torre C8, né? Porque aqui agora que o bispo tá usando, né, B7, a torre fica limitada nesse coluna. Então torre C8 foi um lance bem interessante pelo lado do Topalov. Dama T3, desenvolvendo a dama. Topalov joga cavalo H4, o cavalo H4, com a ideia de começar a trazer as peças pro jogo, e dama G5 para ter umas ameaças de mate, por exemplo, já tá ameaçando mate em G2, mas por enquanto não tem como, né? Porque são poucas peças no ataque. Então, o Kajakin começa a ter seu plano, né? De começar a pressionar o peão de D6. E outra debilidade das negras é o peão de A5, querendo ou não. Então, realmente, é uma posição complicada para as negras. Então, é como eu falei, as negras apostam tudo no ataque. E depois de H6, dando um tempo para dar um respiro pro rei, não entendi muito bem esse lance, então eu não posso falar tanto assim, né? Mas é estranho. Carjaquim joga dama G3, meio que impedindo dama G5 por enquanto. Então, depois de cavalo F5, né, manobrando e aproveitando para atacar a dama, Carjaquim joga dama G4. E nessa posição, o Topalov joga torre F5, né? Com a ideia de defender o peão de A5 e dar a casa de C8 pro bispo. Então, depois de torre D2, colocando dobrando as torres na coluna D para pressionar a D6, Topalov joga bispo C8, né? Colocando a dama no descoberto, né? Tentando, né? Mas aqui, depois de dama E4, o Topalov volta, né, o bispo para colocar mais uma cravada aqui agora na dama, né? Só que aí o Kajakin joga H3, porque caso o Kajakin provavelmente jogasse dama G4, o Topalov iria repetir, né? E o Kajakin não queria empatar tão cedo assim, então ele jogou H3. Tem que jogar, tá certo. Então, depois de H3, cavalo H4, com ideias de começar a trazer as peças pro jogo, né, pro ataque. Bispo D3 foi um lance curioso, querendo ameaçar mate em 1 no campeão mundial. Então, aqui o campeão mundial defendeu no estilo maneiro, né? Jogando torre F5, que é o lance finíssimo aqui, né? E meio que não tem tantos lances aqui para ter um descoberto para pegar essa torre, né? Por causa que já tá vindo torre G5, né? Então realmente não seria legal tentar dar um descoberto. Mas aqui o Karjakin meteu o louco e jogou bispo B1. Não deu para entender muito bem, porque agora ele entrega o peão de C, por causa que tá numa cravada, né? E aqui a ideia provavelmente era realmente jogar dama G4, né? Ele meio que parece que tá tendo um contragolpe por causa que ataca a torre e ataca a outra torre de bispo de uma vez só. E não pode jogar torre G5 por causa que tem cavalo por C3, torre por, peão por. E nessa posição o peão de D vai cair e meio que sempre vai ter essa ameaça de mate no fundão, né? Porque o bispo tira a casa de H6. Então, por exemplo, vamos ver uma sequência de capivara aqui. D5, cavalo por, bispo por, torre por. Aí dama pra cá, por exemplo, aqui já tem mate, entende? Então realmente é ruim para as negras. Então aqui o nosso amigo Topalov joga H5, brilhante, né? Por causa que ele tá entregando a torre, então meio que é brilhante, querendo ou não. E meio que a dama fica limitada, né? Por causa que vai ter que ir para uma casa inferior, né? Não vai ficar mais numa casa boa para defender o ataque das negras. Então, depois de dama E2, já vem dama G5, né? E parece que tem algum contra-jogo depois de F4, né? Que foi o que o Karjakin jogou. Pra quem não viu, é brilhante esse lance de novo, mas eu não mencionei por causa que tá caindo a torre, mas tá dando mate aqui em G2.
Então realmente é bem. O ataque das negras são bem chatinha, né? E aqui jogou F4, só que o problema é que as negras têm o brilhante, né? Que parece que agora tá atacando a dama, tá atacando a torre, mas as brancas têm torre por, né? Se cavalo por, vai ter cavalo F3, por exemplo, cheque, né? Aí rei sai, ou sai pra cá, ou sai pra lá, vai cair mais uma peça aqui e vai ser chatinho, né? Querendo ou não, é uma bagunça, né? Por exemplo, esse Ref1, que é o lance da máquina. Cavalo cheque, dama por, dama por, dama por, torre por. E aqui cai o bispo, por exemplo. É um exemplo. E se a gente for só defender jogando, sei lá, esse lance aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3. Peças iguais, vai ser 2 peões a mais para as negras. E como é bispos das mesmas cores, realmente não tem como empatar isso daqui tão fácil, né? Então, realmente ficaria mal. Tem outras variantes aqui, mas realmente, se cavalo por aqui, eu acho que é péssimo. Deixa eu ver o motivo aqui. É o mesmo motivo, provavelmente, né? Cavalo cheque. É, o mesmo motivo. Se rei pra cá, cavalo por. Não. Qual que é o lance? Qual que é o lance? Tá. Cavalo pra H4? Não, também. Pera aí, pessoal. Estamos analisando aqui. Calma, não me humilhe. Seria esse? Nossa, que lance, né? Rapaz, olha, de terceira acertei aí. Quero ver, hein? Pô, que lance, né? Porque se tomar, vai perder a dama, né, pessoal? Perdeu a dama. A posição tá horrível, nem tem compensação aqui por causa que é duas torres e cavalo bispo contra dama e torre. Porque além de estar com menos peões, ainda o rei tá totalmente exposto, né? E tá caindo o peão daqui. Então não é fácil, não é fácil. E tá caindo o cavalo e o peão, então realmente não é fácil. Então realmente não pode tomar essa torre, nem a outra. Então aqui o Carjaquim jogou rei H1. E depois de rei H1, cavalo por, né? Com a ideia de dama por, torre G3. Aqui o comentarista fala que dama H4 mata mais rápido, né? Porque agora começa a colocar pressão em H3 e é inevitável, o peão vai cair, né? Então realmente F pro Carjaquim, né? Mas aqui o Topalov preferiu torre G3, cavalo por, o Carjaquim é obrigado a sacrificar a dama, então ele meio que entrega a dama por um bispo e uma torre. E o problema é que agora ele tá só com beleza, né? Porque é só uma torre. Então uma torre ele compensa essas duas peças e uma dama compensa essas duas torres. Só que o problema é que as negras têm vários peões a mais, tem 4 peões a mais. Então depois de torre F2, aqui já tá perdido. A única ideia dele é tentar ganhar no mate do fundão aqui, né? Falando, será que ele vê? Será que ele vê? Mas ele viu, né? Jogou rei G8, impediu esse mate do fundão. E depois da tomada, que parece que realmente tem alguma coisa H4 e em algum momento vai chegar H3 e vai conseguir, né, pegar esse cavalo. E depois de torre de C6, não entendi muito bem porque ele não jogou H5 agora, né? Ah, é mate em 2. Eita, capivara. Ameaçou a mate de novo. Eita, joguei. O capivara é meio triste, né? Então, aqui agora faz sentido porque ele jogou dama G4, né? Defendendo a casa de mate ali. E depois de bispo F5, né? Parece que vai ganhar. Meio que, né? Vai tá ameaçando a dama e tá ameaçando o checkmate, né? Não o checkmate, que agora vai ser um descoberto, mas é chatinho, querendo ou não. O Topalov tem torre por G2, né? Porque depois de torre por, dama por. E agora é torre, par de torres contra a dama, mas a dama tem 3 peões a mais, né? Então, daqui em diante, vai tentar sobreviver o Carjaquim. Joga a torre
torre de C, G3, G6, né? Tentando algum contra-jogo, só que depois de dama F7, realmente vai ser só questão de tempo aqui pro Topalov conseguir manusear o seu ataque, né? Porque depois de F6 aqui, Karjakin abandona, por causa que esse peão passado é quase inevitável. Aqui nessa posição ele abandonou. Então, aqui é a sequência da máquina. Torre de A2, dama cheque, torre tampa. E aqui é forçada. Não tem esse, porque aqui é mate 1, né? Então, realmente o peão vai passar e não tem o que fazer, né? Se tomar aqui, avança. E aqui não tem como parar, né? Tem dama cheque aqui, rei sai, dama por, não tem como parar. Se tentar parar com a outra torre, tem dama cheque de novo. Opa, não, tem outro lance aqui. Ah, tá. Tem dama cheque aqui na beiradinha e ganha a torre. Então realmente é inevitável. Essa posição estava perdida. E aqui o que a gente pode analisar dessa posição, dessa partida, é que realmente, pessoal, o contra-jogo que as negras criaram pouquinho a pouquinho, com essa coluna F aberta, com vamos dizer assim, as manobras, né, para colocar mais peça no ataque foi genial, né? Foi realmente um ataque dinâmico, né? Colocando pressão nas peças das brancas, parecendo que as brancas estavam melhores por causa dessas debilidades da dama, mas enquanto as brancas focavam nessas debilidades, as negras preparavam o ataque no rei, né, que é meio que é mais importante, né, do que dois peões. Então, realmente, alguns errinhos aqui parecendo que estava de boa piorou a situação do Karjakin. E aqui o Topalov demonstrou por que é campeão mundial, né? E, bom, espero que tenham gostado da análise. Foi uma análise bem interessante, né, querendo ou não. Eu não coloquei muitos comentários aqui do nosso mano Neil McDonald por causa que ele mais ou menos falou o que eu falei, né? E, e bom, é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Valeu e fui.